Eu não sei se você já enfrentou uma situação assim de não saber o que fazer. Se você já passou por um momento de dar a sua palavra, não, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou te pagar. E quando você olha para a situação, você fala, o que eu vou fazer? E sabe que na palavra de Deus, estava aqui estudando aqui Mateus capítulo 17, e eu me deparei com uma situação semelhante. Essa situação que muitas vezes nós enfrentamos, de você olhar para o lado, não ver nenhum recurso, mas você tem que honrar com a sua palavra. Mateus capítulo 17, o verso de número 24, conta a história de quando os cobradores de impostos do templo chegaram até Pedro, cobrando ali o imposto de Jesus. E eles já chegaram ali dizendo, olha, o seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro já de imediato, ele respondeu sim, ele paga. Só que depois que ele falou, eu tenho certeza que ele deve ter ficado apreensivo, porque e agora? Eu falei algo e tenho que honrar com a minha palavra. A Bíblia nos diz que quando Pedro ele chega até Jesus, sabe, com aquele jeitinho de querendo falar alguma coisa, antes que Pedro fale da situação ali que os cobradores foram ali exigir que Jesus pagasse o tributo, o próprio Jesus já se adiantou e começou a falar com Pedro. Pedro, é certo que os filhos paguem o imposto ou apenas os estrangeiros? E Pedro respondeu, apenas os estrangeiros. E Jesus falou, olha, mesmo sabendo que apenas os estrangeiros precisam pagar o imposto, para que a gente não venha escandalizar, vai lá no lago, pega a sua vara, pesca o primeiro peixe. E dentro da boca desse peixe, você vai tirar a moeda para poder pagar esse imposto. Gente, Jesus tinha poder para fazer a moeda aparecer assim do nada. Jesus tinha poder de fazer com que Pedro abrisse ali talvez a bolsa de dinheiro que eles andavam, ou talvez a carteira, e o dinheiro aparecesse ali. Mas por que Jesus falou para Pedro ir lá no lago, pegar a vara e pescar? Eu estava refletindo sobre essa passagem e o Espírito Santo me fez entender que Deus, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Independente da situação sua, independente se você tiver fé ou não, Deus tem poder para fazer. Só que interessante é que o que Deus quer fazer, Ele não quer fazer sozinho. Ele quer fazer com você. Jesus aqui, Ele não pediu para Pedro ir fazer algo que ele não sabia como fazer. Jesus pediu para Pedro fazer algo que ele estava habituado a fazer. A pescaria era a profissão de Pedro. Jesus pediu para Pedro, olha, vai lá, pesque. O primeiro peixe que você pegar, você tira da boca dele que vai ter uma moeda e você paga o tributo. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É que, ainda que nós passamos por momentos que às vezes nós ficamos apreensivos e não sabemos o que fazer, a verdade é que a preocupação, ela tira de você a sensibilidade para poder ouvir o que Deus quer revelar para você. Todo problema, ele carrega dentro de si a semente equivalente à solução. Não existe nenhum problema que não tenha solução. A verdade é que ficamos presos com foco apenas no problema e esquecemos de buscar a solução. Você conhecer o problema não vai resolver o problema. O que você precisa buscar é entender como você pode mudar esse problema. Tem pessoas que ficam só contando problema, falando. Isso não vai mudar a sua situação. O que de fato vai mudar a sua situação é a tua ação para poder resolver esse problema. Interessante que Jesus, quando pediu para Pedro, nós não temos aqui relatos que Pedro chegou e falou, Senhor, você está doido? Onde vai aparecer dinheiro na boca de um peixe? Não. Pedro simplesmente confiou. Simplesmente. E sabe por que Pedro confiou? Porque ele conhecia Jesus. Pedro foi até o lago, pegou a sua vara de pesca,
Foi ali, lançou no mar, no lago, e o primeiro peixe que veio, na hora ele já abriu a boca. Vocês acham mesmo que Pedro estava assim, será que vai ter de moeda aqui dentro? Será que vai ter dinheiro aqui dentro da boca? Não, ele sabia que ia ter. Mas veja só, a solução do problema que você está enfrentando, seja ela por qual ordem que for, emocional, financeiro, material, familiar, a solução está dentro de você. Deus já te deu capacidade para que através de você o milagre aconteça. Quem operou o milagre? Foi Pedro? Não, de maneira alguma. Pedro fez o quê? O que ele sabia fazer. E o que Deus espera de mim e de você? Nós façamos aquilo que sabemos fazer. Entenda uma coisa, você tem habilidades. E por mais simples que seja, por mais que você talvez se ache tão pequeno, é através dessas habilidades que Deus vai te usar para que o milagre aconteça. Pedro pescou porque ele era pescador. E ele teve a resposta daquilo que ele precisava. Quando você começar a agir e parar de simplesmente ficar pensando se um dia Deus fizer, ou se talvez alguém se compadecer de mim, esqueça isso. Deus ele já está fazendo, e o que ele está fazendo, ele quer fazer através de você. Que você possa olhar para esse problema e mudar a sua oração e dizer: Senhor, de que maneira eu posso agir nessa área? O que eu posso fazer para que de fato esse problema seja solucionado? Entenda uma coisa, Deus ele vai te dar sabedoria para que através das suas habilidades a sua vitória possa chegar até você. Ele tem poder para tudo, mas o que ele quer fazer com você. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.